Ei, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um probleminha envolvendo frações, que basicamente é minha marca registrada toda vez que eu vou ensinar frações para concursos públicos. A ideia é que muitos exercícios que envolvem frações, na verdade aqueles que envolvem várias frações, uma em cima da outra, por assim dizer, em que alguém vai gastando frações do seu dinheiro, vai sempre sobrando um tanto, e vai gastando frações daquilo que sobra, ou coisas parecidas com isso, se você for montar a expressão algébrica que descreve esse problema, ela fica enorme. É x e fração para tudo quanto é lado, e você pode acabar errando uma coisa ou outra se você não vai subtraindo direito. E claro, num concurso você tem pouco tempo para resolver uma questão. Então a ideia é você saber como conseguir resolver esse tipo de problema sendo uma maneira rápida e certeira. Claro que se você fizer por equações algébricas, você também vai chegar no resultado, não precisa se preocupar com isso. O intuito aqui é eu mostrar para vocês uma técnica que eu utilizo para resolver esses tipos de problemas, e a questão que eu vou mostrar hoje, eu sempre brinco com os meus estudantes, que é a questão do Tião, porque com ela eu baseio vários outros problemas, e aí eu sempre falo, olha, lembra da questão do Tião. Então eu vou fazer aqui alguns vídeos usando essa mesma técnica para vocês conseguirem pegar o jeito e ir se acostumando. Então vem comigo para a gente poder fazer mais uma questão. Então vamos lá, pessoal, para a famosa questão do Tião. A ideia aqui, antes de eu começar a atacar o problema, eu vou explicar para vocês qual é a técnica. É uma técnica muito simples, vocês vão conseguir entender. São, na verdade, dois macetes, por assim dizer. Vamos imaginar que nós temos um tablete aqui, tá? E eu vou dividir ele em 5 partes. Então, nós temos aqui 5 partes, tá? E aí, se eu digo para vocês que eu usei 2/5 do tablete, o que isso está me dizendo? O denominador é sempre o meu todo, então ele está me dizendo o seguinte, ó, eu dividi o tablete em 5 partes. E o de cima é sempre o que eu quero. Eu usei 2 partes das 5. Então, se eu usei 2 partes das 5, significa o quê? Então, vou colorir aqui o que eu usei. Significa que sobrou 3 partes das 5. E eu posso saber que sobrou 3 partes das 5 sem eu precisar olhar para a divisão do tablete, porque o denominador já me dá essa informação. Eu tenho 5 partes. Se dessas 5, 2 foram usadas, sobram 3. Né? Ó, lembra, o numerador aqui, ó, se você soma 2 mais 3, tem que dar o meu denominador, que é 5. E o outro truque é que sempre que eu falo fração de alguma coisa, fração da alguma coisa ou fração do alguma coisa, esse da, de, do significa multiplicação. Então, é a fração multiplicado por aquele valor. Então, por exemplo, aqui sobrou 3 partes das 5. Aí, disso aqui que sobrou, eu quero metade. Então, eu quero metade do que sobrou. Então, ó, o 2 vezes. E o que sobrou? Sobrou os 3/5. Então, metade dos 3/5. Ué, mas se eu usei metade dos 3/5, o que vai sobrar? Sobra a outra metade desses 3/5. Porque, de novo, 1 mais 1 tem que dar o denominador, que é 2. Ok? Essa aqui é a técnica. Então, deixa eu limpar aqui. Basicamente, é só essas duas coisas que eu vou usar. A fração, que o que vai sobrando, é só eu olhar pelo denominador e o que já foi usado. E toda vez que fala de, do e da, é multiplicação, tá? Fração é isso. Então, vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui, ó. O problema diz o seguinte. Tião gastou a 5ª parte de seu salário com moradia. Com a 8ª parte do que sobrou, ele comprou roupas. E logo em seguida gastou 2/7 do que sobrou com presentes. Com o dinheiro que ainda restava, depositou em sua conta poupança 4/5 desse valor. E doou 1/5 do restante para a igreja. Se Tião ainda ficou com R$ 160, o salário de Tião é igual a... E temos ali as opções. Bom, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou pedir para você pausar o vídeo. Resolve aí na sua casa do jeito que você faria. Como que você encararia esse problema? Tudo bem que eu já dei a dica, né? Eu tinha que ter falado para pausar antes. Mas, ou também até mesmo com a dica que eu dei, tenta resolver o exercício e ver se você consegue chegar no resultado. Ou então, usa o que você já está acostumado, que é chama o salário de X
e vai resolvendo essas operações aí de fração. Vai tirando o que ele gastou e tudo mais, tá? Agora eu vou mostrar para vocês com a técnica, com o macete, por assim dizer, como que eu consigo resolver esse problema de maneira mais prática. Então, primeiro, o que nós queremos descobrir? É o salário dele, certo? Então, o salário dele eu não sei, tudo aquilo que a gente não sabe, nós chamamos de x, a nossa incógnita. E aí eu vou construir duas tabelas. Primeiro, o que o Tião foi gastando, então o que ele gastou, e a segunda tabela, o que foi sobrando na mão dele. Tá? Toda vez ele tem um salário, ele gasta, sobra um tanto na mão dele. Aí ele gasta de novo, daquilo que sobrou, vai ficando um tanto, então sempre vai sobrando alguma coisa na mão dele. Então vamos lá. Primeiro gasto, ó. Tião gastou a quinta parte do seu salário. O que é quinta parte? 1/5. E olha o D aqui, ó. Multiplicação. 1/5 vezes o que? O salário dele, que é x. 1/5 de x. Se ele gastou uma parte de 5, significa que vai sobrar na mão dele 4 partes de 5. Maravilha? Tudo bem até aqui. Agora é que começa a gente ter que prestar bastante atenção, ó. Vamos para o próximo gasto. Com a oitava parte do que sobrou. Então, oitava parte, 1/8. Olha o do ali, multiplicação. Do quê? É do salário? Não, é do que sobrou. Então, não é 1/8 de x, porque não é 1/8 do salário, mas sim 1/8 do que sobrou. O que sobrou na mão dele? Nós temos aqui, ó, 4/5 de x. Então, 1/8 do que sobrou. Ok? Aí, beleza. Se disso aqui que sobrou, eu gastei uma parte de 8, vai sobrar 7 partes de 8 daquilo que estava na minha mão. Ou melhor, na mão do Tião, certo? Aí, eu preciso resolver essas duas frações? A dica que eu dou é o seguinte: o que sempre importa para nós é aquilo que sobra. Aquilo que gasta, não. Eu estou só anotando o que gasta para a gente entender o macete. Mas o que importa mesmo é o que vai sobrando. Então, o que vai sobrando, você tem que ir simplificando o máximo possível, para você também não carregar um monte de fração aí na folha, tá? Então, vamos lá, ó. Como está tudo multiplicando, dá para simplificar em cima e embaixo, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Lembrando que quando você simplifica, sempre tem que ser um de cima com um de baixo, e nós temos que dividir pelo mesmo número. Então, 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. E agora multiplica as frações. Ó. 7 vezes 1, 7. 2 vezes 5, 10. E o x fica ali agarradinho. Então, isso aqui foi o que sobrou na mão dele depois que ele comprou as roupas. Tá? Continuando. Logo em seguida, gastou 2/7 novamente do que sobrou. Então, ele gastou 2/7 do que sobrou. O que sobrou? 7/10. Ó. Foi aquilo que sobrou lá, que a gente está sempre trazendo aqui o que sobrou. Ok? Se disso que sobrou ele gastou 2 partes de 7, ficou na mão dele 5 partes de 7 daquilo que tinha sobrado. Então, novamente, ó, 7 dividido por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, isso foi o que sobrou na mão dele depois que ele gastou com presentes. Tá? Continuando. Com o dinheiro que ainda restava, depositou em sua conta poupança 4/5 desse valor. Mas desse valor quem? Ó, de novo, com o dinheiro que ainda restava. O que restava na mão dele? 1/2 de x. Então, desse dinheiro aqui que restava, ele colocou 4/5 na poupança. Então, foram 4/5 daquilo que restava para a poupança. Se daquilo que restava ele usou 4 partes de 5 para a poupança, sobrou na mão dele uma parte de 5 daquilo que estava na mão dele. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 2, 10. Maravilha.
Depois, o que que ele fez? Ele doou 1/5 do restante para a igreja. Então, 1/5 do restante, ou seja, daquilo que tinha sobrado na mão dele. Se ele usou 1/5, uma parte de 5 para doar, sobraram 4 partes das 5 na mão dele. Aí dá para simplificar de novo, ó, 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 5, 25. Ok, e aí, se Tião ainda ficou com R$ 160, qual que era o salário de Tião? Então, observa, nós fomos acompanhando todos os gastos dele e tudo que foi sobrando cada vez que ele gastava alguma coisa. No final de todos os gastos, que foi o último deles, foi o que ele doou para a igreja, sobrou na mão dele 2,25 do salário. E o enunciado está dizendo para nós que isso daqui que sobrou na mão dele, na verdade, equivale a R$ 160. Então, ele está me dizendo 2,25 do salário equivale a R$ 160. Pergunta é, qual é o salário? E aqui vai mais um macetinho para você. Se você tem essa expressão, você pode multiplicar cruzado, que resolve, tá? Mas se você quer descobrir o x e já tem uma coisa bonitinha assim, ó, o que você vai fazer? Pega o valor que está aqui, divide pelo de cima e o resultado multiplica pelo de baixo. 160 dividido por 2 dá 80. 80 vezes 25, 2.000. Então, o salário de Tião, R$ 2.000. E aí, o que você achou dessa técnica? Já tinha feito essa questão ou alguma parecida? Como que você resolve problemas desse tipo? Me conta aí sua técnica. Me conta se você achou esse método mais eficaz, mais rápido. Se teve alguma dúvida também, aproveita que é uma aula gravada, então você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. Já sabe, se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para você sempre ficar por dentro de novas resoluções aqui do canal. Um forte abraço e a gente se vê na próxima com mais uma técnica parecida com essa do Tião. Tchau!